Olá, queridos, boa noite. É uma alegria muito grande contar com a tua participação para mais uma aula. Hoje nós falaremos de um evangelho maravilhoso, que é o evangelho de Jesus segundo João. Então preste atenção aqui em todos os ensinamentos, porque nós cremos que você sairá edificado pela palavra de Deus. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Amém? Feche os seus olhos e abra o teu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que preferiu hoje se reunir conosco aqui para te conhecer mais através deste estudo. Espírito Santo de Deus, visite cada lar nessa noite, trazendo paz, união, felicidade, prosperidade, saúde, cura, provisão e principalmente revelação e amor pela tua palavra, meu Pai. Que tudo for dito aqui é para a tua honra, é para a tua glória, Jesus, e é em teu nome que nós oramos e já agradecemos tudo o que o Senhor fará nessa noite na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Na minha opinião, este livro é um dos mais lindos da Bíblia. Eu te encorajo a você ler os 21 capítulos que compõem este livro e você será edificado, porque o autor deste evangelho, João, ele destaca a divindade de Jesus Cristo em todos os 21 capítulos. Este evangelho ele é diferente dos outros evangelhos. Eu não sei se você se lembra que Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos, ou seja, eles são semelhantes. Só que este evangelho de Jesus segundo João, ele é um material exclusivo. E por que ele é exclusivo? Olha, a Bíblia diz que João, que era um discípulo de Jesus Cristo, que ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus Cristo. E talvez, por causa disso, este evangelho seja tão exclusivo. E o público-alvo deste evangelho, que foi escrito ali entre 90 a 95 anos depois de Cristo, é um público também bem particular. João, ele estava naquela época, ele estava combatendo o gnosticismo, o que negava a divindade de Jesus Cristo. Então, naquela época, tinha um grupo de pessoas que eles negavam a divindade de Jesus Cristo. E o mesmo acontece nos tempos atuais, não é verdade? Muitas pessoas negam a divindade de Jesus Cristo. E este evangelho veio para combater isso. O autor deste evangelho, João, como eu já disse, era um discípulo de Jesus Cristo, um apóstolo, e ele também escreveu diversos livros que hoje formam a Bíblia. Assim como Paulo, um grande escritor, Moisés foi outro grande escritor, e o apóstolo João também foi um grande escritor. E para combater o gnosticismo, ou seja, aquela doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo, João escreveu, destacou Jesus Cristo em todos os capítulos deste evangelho. No primeiro capítulo ele destaca como Jesus sendo o Filho de Deus. No capítulo 2, Jesus como o Filho do Homem. No capítulo 3, o Mestre Divino. No capítulo 4, o Ganhador de Almas. No capítulo 5, o Grande Médico. No 6, o Pão da Vida. No 7, a Água da Vida. Capítulo 8, o Defensor do Fraco. No capítulo 9, a Luz do Mundo. No capítulo 10, o Bom Pastor. No 11, o Príncipe da Vida. No 12, o Rei. No 13, o Servo. No 14, o Consolador. No capítulo 15, a Videira Verdadeira. No 16, o Doador do Espírito Santo. No 17, o Grande Intercessor. No capítulo 18, o Sofredor Moderno. No capítulo 19, o Salvador Crucificado. No 20, o Conquistador da Morte. E no 21, o Restaurador do Arrependido. E João destaca isso para mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é Deus. Que ele sim
é divino, que antes mesmo de ele nascer, ele já existia. E é isso que traz o capítulo 1 de João. E o capítulo 1 começa da seguinte forma: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deixa agora eu explicar estes 5 versículos. Aqui está dizendo que Jesus já existia antes da fundação do mundo e que Jesus Cristo é a palavra, ou seja, a Bíblia. Isso que nós estamos estudando aqui é Jesus Cristo. E ele, Deus criou todas as coisas por causa de Jesus Cristo. E aí mais para frente deste relato, o João diz o seguinte: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e ele os rejeitaram. Mas a todos que nele creram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, versículos de 10 a 13. E aqui é onde a Bíblia deixa muito claro, porque Jesus Cristo veio para os que eram seus. Jesus Cristo veio para o povo judeu. O povo judeu o rejeitou, não aceitou Jesus sendo o Filho de Deus e por causa disso, Jesus Cristo recebeu todos aqueles que o aceitaram e por causa disso, ele deu o direito de aquelas pessoas que o aceitaram se tornarem filho de Deus. É por isso que a gente sempre diz, sempre compartilha. Se você quer se tornar filho de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor. Esta passagem aqui estava dizendo, o que esta passagem estava dizendo para as pessoas? O Evangelho é para todos. Se tornar filho de Deus é para todos. Não existe diferença de raça, condição social, condição financeira, situação política, não existe. Se tornar filho de Deus são para todas aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Neste evangelho nós também encontramos o primeiro milagre de Jesus Cristo, que foi tornar água em vinho nas bodas de Caná. No final da aula eu trarei uma mensagem sobre isso. No capítulo 3, nós vemos uma conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. E é uma conversa linda, é uma conversa rica de detalhes, porque Nicodemos, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem religioso, ele acreditava em Deus, só que ele foi ter uma conversa escondida com Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensina para Nicodemos: Nicodemos, todos precisam nascer da água e do Espírito. O que isso significa? Que se você quer se tornar filho de Deus, se você quer ser salvo, você precisa nascer da água e nascer do Espírito. E aqui nós estamos falando do batismo na água, das águas, no batismo do Espírito Santo. Nós já explicamos bastante sobre o batismo nas águas. Na próxima aula, quando eu falarei de Atos, nós explicaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Mas foi nessa conversa entre esses dois homens que Jesus Cristo disse o versículo mais lindo
na minha opinião, pessoal, mas eu acho que muitos concordarão comigo, o versículo mais lindo da Bíblia, que é o centro de tudo. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Uau! Veja o diálogo entre essas duas pessoas, veja a profundidade da conversa. Jesus Cristo aqui não estava falando para uma multidão de pessoas, não. Ele estava falando para um único homem. Ele estava explicando o verdadeiro motivo da vinda de Jesus Cristo, que era salvar a humanidade e não condenar a humanidade. Sabe, você que está me escutando, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi de grandes pensadores. Existem alguns pensadores nos tempos atuais que dizem que Deus é um Deus egoísta, né? Porque Deus pede toda a atenção para Ele, né? Nos mandamentos Deus fala, não tenha outros deuses diante de mim, né? Isso faz parte dos 10 mandamentos e por causa disso muitos pensadores, muitos intelectuais, né, dizem que Deus ele é um Deus egoísta. Uau! Mas quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse nosso Deus não é um Deus egoísta. Ele é um Deus que ama todas as pessoas. E por causa do seu amor, ele enviou para a humanidade o seu Filho. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por causa dos nossos pecados e dar o direito de uma pessoa se tornar filho de Deus através dele. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que quer abençoar a tua vida, que quer dar um destino, que quer dar um futuro, que quer dar uma direção para todas aquelas pessoas que receberem Jesus Cristo como Filho de Deus. Amém? Se você tem provado do amor de Deus, se você concorda que Deus é um Deus de amor, coloque um amém aqui no chat do YouTube. Um ponto de destaque deste evangelho é o relato de João sobre a última ceia. Nos outros evangelhos não está descrito no detalhe todos os ensinamentos de Jesus Cristo na última ceia com os seus discípulos. Eu gostaria de me aprofundar. Você está vendo na tela a imagem aí da última ceia, de um grande pintor. Olha, pessoal, eu coloquei essa foto para ilustrar. Eu não sei ao certo se foi assim, se era assim. O que eu sei, na verdade, é o que está escrito na Bíblia e todos os ensinamentos. E ali nós vemos logo no começo uma grande lição que eu já compartilhei na aula passada sobre Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Num determinado momento, Jesus Cristo se levanta, ele coloca na cintura uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui nós vemos Jesus Cristo como servo. E Jesus Cristo, ele orienta os discípulos a lavarem os pés um dos outros. Isso significa servir. E Jesus Cristo fala: agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Né? João 13,17. O que ele está falando aqui? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Você quer ser uma pessoa feliz? Você tem que lavar os pés do próximo, ou seja, cuidar do próximo, servir o próximo. Este ensinamento se aplica para nós. Na última ceia, Jesus Cristo também anunciou a sua
traição, então ele diz para todos os discípulos, inclusive Judas estava ali na mesa, ele falou que ele seria traído, e Pedro, foi aqui, né, que Pedro diz que ele não abandonaria Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse: Pedro, 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 você me negará 3 vezes. Foi também nesta ceia, na última ceia, neste jantar, que Jesus Cristo promete voltar depois que ele fosse, depois de ser ressuscitado, depois de subir aos céus. Jesus Cristo, ele promete para os discípulos que ele voltaria. E enquanto ele não voltasse, aqui é outra coisa importante, nós aprofundaremos na próxima aula, mas Jesus Cristo promete o Espírito Santo. E boa parte da última ceia, Jesus Cristo fica explicando sobre o Espírito Santo. Está ali em João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O que ele está falando aqui, depois que eu ressuscitar, eu vou subir aos céus, mas vocês não estarão sós, porque eu enviarei o Espírito Santo para todas aquelas pessoas que me amam, ou seja, amam Jesus, e que guardam os meus mandamentos, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos aqui? Você que tem Jesus, que ama Jesus, que guarda os mandamentos, ou seja, guardar os mandamentos é colocar em prática. Se você pedir, você receberá o Espírito Santo. E você não estará sozinho. É como Jesus Cristo está andando contigo. Hoje, quem está governando o nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Amém? E ele destaca o Espírito Santo como o Consolador. Olha só, no verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que ensinamento importante aqui. Jesus Cristo está falando que ele enviará o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai ajudar os discípulos, que vai ajudar as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, se você precisa de uma ajuda, se você precisa da ajuda divina, você precisa do Espírito Santo, porque aqui ele está dizendo que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, Jesus Cristo, ele ensinou diversas coisas para os discípulos. Amém? Nós vimos isso nas últimas aulas. E quem vai lembrar? Quem vai fazer o discípulo lembrar das coisas que Jesus Cristo ensinou? O Espírito Santo. E vamos fazer com um paralelo, vamos fazer agora um paralelo com as aulas que nós estamos tendo. Todos os ensinamentos que nós estamos compartilhando contigo, eles estão fazendo, em nome de Jesus, morada no seu coração. E no momento de dificuldade que você tiver, no momento que você estiver precisando de algo, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você aprendeu nas aulas. E eu vou um pouco mais além. Se você dedicar mais tempo da sua vida em leitura diária da Bíblia, todos esses ensinamentos farão morada no seu coração. E no dia que você precisar, seja para resolver uma coisa pequena ou uma coisa grande, delicada, difícil, se você souber dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos bíblicos, o Espírito Santo te fará lembrar desses ensinamentos. E você tomará uma decisão correta, uma decisão que agradará a Deus e, consequentemente,
te abençoará. Reflita sobre isso, reflita sobre a importância do papel do Espírito Santo. Amém, queridos? Jesus Cristo, nesta ceia também, ele explica um pouco sobre a videira e os seus ramos, e ele aqui traz, eu já compartilhei com vocês, né, um novo mandamento, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que mais Jesus Cristo ensina aqui? E essas são as últimas instruções. Ele fala mais ainda no capítulo 16, ele fala um pouco mais sobre o Espírito Santo, que vai guiar os discípulos em toda a verdade. Ou seja, se você que está me escutando nessa noite quer ser guiado na verdade de Deus, na verdade divina, você precisa do Espírito Santo, você precisa buscar mais do Espírito Santo, porque este é o papel dele. Veja só, João 16:13, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Então este é o papel do Espírito Santo de Deus, te ajudar. Guarde isso no seu coração. Jesus, ele envia o Espírito Santo para te ajudar, para te dar uma direção, a direção de Deus. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa do Espírito Santo de Deus. Se você quer tomar uma decisão que agrada a Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. É um combinado, pessoal, é um combinado de conhecer a Bíblia e um combinado de buscar o Espírito Santo de Deus. Isto é como se fosse, vamos aqui a simplificar o raciocínio, é como se fosse uma receita, o que eu estou dizendo. Bíblia mais Espírito Santo de Deus. Se você escutar a voz do Espírito Santo de Deus, eu te afirmo segundo a Bíblia, você viverá o sobrenatural de Deus. Amém? E depois da última ceia, eles foram para o Getsemane. E ali Jesus Cristo, ele ora por si, ele ora para os discípulos. E aqui, no capítulo 17, versículo 20, Jesus Cristo diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E aqui nós vemos uma oração de Jesus. Nós vemos Jesus Cristo como intercessor. Ele estava orando para Deus. Deus, eu também já estou orando por todas aquelas pessoas que hão de crer em mim através da sua palavra. Olha que profundo isso daqui. Olha que profundo. Jesus Cristo estava intercedendo por mim e por você. Por todas aquelas pessoas que passaram a crer em Jesus pela palavra, pela Bíblia. Olha que maravilhoso. Milhares e milhares de anos atrás, Jesus Cristo fez esta oração por mim e por você. Você já tinha parado para reparar nisso? Você já tinha imaginado que Jesus Cristo tinha intercedido por todos aqueles que creem nele através da Bíblia? Esse é o nosso Deus que escreve uma nova história na vida de todas aquelas pessoas que acreditam nele através da Bíblia. E a história continua. Depois do Getsemane, Jesus é preso, Jesus é levado a Anás e Caifás, Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus aparece diante de Pilatos, Jesus é condenado à morte, acontece a crucificação, acontece a morte de Jesus Cristo, o sepultamento e a ressurreição. No capítulo 20 acontece a ressurreição e logo na sequência, a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressuscitado
é Maria Madalena. E este encontro aqui, pessoal, ele me deixa arrepiado. Ele é um encontro impactante, porque Maria Madalena, ela teve um passado de pecado, mas foi uma mulher que abandonou o pecado para viver para Jesus Cristo. Ela decidiu seguir Jesus Cristo. Ela decidiu abandonar o passado e seguir Jesus Cristo. E por causa disto, esta mulher viu o sobrenatural de Deus. Esta mulher realmente viu o milagre. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado. Depois que ele foi crucificado, sepultado, ela viu ele ressuscitado. Uau! Eu particularmente aprendo muitas lições. E a lição que eu aprendo é abandonar o passado, abandonar o pecado para viver o sobrenatural de Deus. O que eu aprendo aqui? Que para viver, para ver o sobrenatural, para ver os milagres, é necessário ter uma vida só com Jesus Cristo. É necessário abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. Foi isto o que esta mulher fez. Uma pecadora recebeu a remissão dos seus pecados e viu talvez um dos maiores milagres, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte e por isso é o maior milagre de todos. Pare para refletir um pouco nisso que aconteceu na vida de Maria Madalena, porque Jesus Cristo, ele dá um destino. Ele escreve uma nova história na vida daquelas pessoas que abrem mão do passado para viver o novo com Deus. Amém, queridos? Depois disso, Jesus Cristo aparece para os discípulos, Jesus Cristo aparece para Tomé, ele aparece depois para alguns outros discípulos, e aí uma passagem que eu já compartilhei vamos dizer que é Jesus Cristo interrogando Pedro, e Jesus Cristo perguntando: Pedro, você me ama? E Pedro responde sim. Jesus Cristo perguntou 3 vezes isso para Pedro, e todas as vezes que Jesus Cristo responde, fala para Pedro, Jesus Cristo fala: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida da igreja. Cuida da igreja. E no final, no capítulo 21, verso 25, João, ele fecha esse evangelho descrevendo o seguinte: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. E este é o último capítulo deste evangelho maravilhoso que foi escrito para combater o gnosticismo, ou seja, aquela doutrina que nega a divindade de Jesus Cristo. E aqui, na aula de hoje, nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus, que ele é Filho de Deus e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aprenda isso na aula de hoje. Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Jesus Cristo veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. E que Deus é um Deus de amor. E Deus derrama o seu amor, Deus derrama as suas bênçãos na vida daquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Este foi o resumo da aula de hoje e agora eu gostaria de compartilhar um devocional sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo quando ele transformou água em vinho. E agora eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que vai tocar o teu coração, que vai te ensinar muita coisa sobre como ver e receber os milagres de Deus na tua vida. E vamos aprofundar
vamos entender o que aconteceu ali no primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho. E naquela época estava acontecendo um casamento em Caná da Galileia. Jesus Cristo e os seus discípulos, eles tinham sido convidados para este casamento. E num determinado momento acabou o vinho. E acabar o vinho numa festa de casamento significava vergonha para os recém-casados. E num determinado momento, Jesus Cristo, ele pede para que os seus discípulos enchessem algumas talhas de água. Assim o fizeram. Trouxeram para Jesus e Jesus transformou água em vinho. Só que Jesus Cristo fez mais que isso. Ele não só simplesmente transformou água em vinho, como ele transformou no melhor vinho da festa. Porque Jesus Cristo mandou entregarem este vinho para o mestre-sala, que provou a água e disse: este é o melhor vinho. Mas eu gostaria aqui de parar alguns minutos para refletir sobre a atitude dos discípulos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pediu para os discípulos: ei, discípulos, vocês precisam encher essas talhas com água. E pense comigo, naquela época não existia um sistema hidráulico, ou seja, no casamento não tinha torneiras, não tinha filtros de água. Naquela época as águas elas ficavam armazenadas em cisternas. E as cisternas não eram que nem caixa d'água em cima de uma casa, não. Elas ficavam num determinado local. Grandes reservatórios de água em locais específicos. O que isso significa? Que os discípulos tiveram que ir até estas cisternas, buscar as águas e trazer para o casamento. E à medida que Jesus Cristo pediu, está ali no versículo 6 do capítulo 2 de João, é como se ele tivesse pedido para os discípulos: discípulos, vocês precisam encher 450 litros de água. Ou seja, os discípulos tiveram que sair do casamento, ir até a cisterna, encher 450 litros e trazer de volta para o casamento, para Jesus Cristo transformar água em vinho. Eu não sei, a Bíblia não diz a distância, mas a Bíblia diz a unidade de medida. Não importa se era 1 quilômetro ou se era 100 metros, os discípulos tiveram que carregar 450 litros. 12 discípulos carregando 450 litros, obedecendo Jesus. E o que nós aprendemos aqui? Que estes homens viram este milagre. Estes homens participaram deste milagre de Jesus Cristo, porque eles obedeceram. Porque Jesus Cristo disse para eles: vai lá e encham essas talhas de água. Os discípulos se esforçaram, porque eles tiveram que suar, eles tiveram que carregar. Não deve ter sido fácil carregar essa quantidade de água, mas eles o fizeram. E aí eles provaram do milagre de Deus. Eles provaram do melhor vinho. O que eu aprendo aqui, o que eu tiro de lição: se eu preciso de um milagre de Deus na minha vida, se eu preciso que Ele transforme água em vinho na minha vida, e aqui eu não estou falando simplesmente da bebida, eu estou falando do sobrenatural de Deus. Se eu preciso de um milagre, eu tenho que obedecer Jesus. Eu tenho que obedecer à voz de Deus, porque esta foi a primeira atitude dos discípulos: obedecer à voz do Senhor. E segunda lição: tenho que me esforçar. Por mais que pareça difícil, por mais que não faça sentido, tem que obedecer e tem que se esforçar.
essas duas atitudes feitas pelos discípulos foram parte deste milagre. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você está buscando o sobrenatural de Deus, se você está precisando de um milagre, obedeça a Jesus e se esforce. Não adianta ficar parado. Tem que agir, tem que buscar, tem que se esforçar, porque é que o esforço dos discípulos não foi em relação a eles, foi em relação aos próximos. Olha outro ensinamento aqui. Os discípulos estavam se esforçando por causa do casamento. Amor ao próximo. Obedeça, se esforce, sirva o próximo e você será abençoado com milagres. Você verá milagres na sua vida. Se você está precisando de tudo isso, de um milagre, de uma resposta, e não importa em qual área, porque o milagre de Deus ele é poderoso o suficiente para resolver qualquer situação. E muitas vezes nós não recebemos um milagre porque nós não estamos nos esforçando como esses discípulos se esforçaram. Eles obedeceram à voz de Deus. Eles se esforçaram. Literalmente, eles transpiraram para carregar esses 450 litros de água. E eles estavam ali servindo o próximo. Eles estavam ali servindo os recém-casados. Eles estavam ali servindo os convidados dos recém-casados. Estavam servindo o próximo. Se você quer ver um milagre na tua vida, se você que está precisando de uma provisão financeira, se você que está precisando de um milagre na saúde, se você que está precisando de uma restauração no seu lar, na sua família, tenha estas atitudes de obedecer, de se esforçar e de servir o próximo, porque eu tenho certeza que você viverá o sobrenatural de Deus. E neste momento, antes de terminarmos a aula, eu gostaria de fazer uma oração para você, para que Deus conceda este milagre, para que Deus transforme água em vinho. E nós fazemos um compromisso de seguir este exemplo, de obedecer, de se esforçar e de servir o próximo para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Então, feche os seus olhos e abra o seu coração. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua mão protetora, que a tua mão que abençoe esteja agora sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esta aula. Os teus filhos, ó Pai, precisam de um milagre. Os teus filhos, ó Pai, precisam de maravilhas, precisam da tua mão que abençoa, transformando a água em vinho. Nessa noite, ó Deus, nós fazemos um compromisso contigo de obedecer, de se esforçar e de servir o próximo. E nós te pedimos o teu milagre, nós te pedimos a tua provisão. O Senhor sabe, no detalhe, a necessidade de cada pessoa que está assistindo essa aula. E tem algumas pessoas que estão assistindo que dizem no seu íntimo, que dizem dentro do seu coração: ah, não vai acontecer, não será possível este milagre. Mas o Senhor te diz nessa noite: eu sou o Deus que transformou água em vinho nas bodas de Caná. E eu sou o mesmo Deus que pode transformar água em vinho na sua vida. Pai, que a tua mão protetora esteja sobre a vida de todos, livrando todos do mal, protegendo todos do coronavírus, protegendo o emprego e as finanças de todos, abrindo as portas financeiras daqueles que estão necessitados, trazendo paz nos lares, trazendo prosperidade, trazendo união, trazendo saúde, transformando água em vinho. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo milagre que o Senhor irá liberar na vida daquelas pessoas que firmaram este compromisso contigo
de te obedecer, de se esforçar e de servir o próximo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Boa noite e até a próxima aula. Que vocês possam viver nesta semana o sobrenatural de Deus. Amém, queridos.